Olá pessoal, estamos ao vivo para a live que marcamos hoje, meio-dia, para falar de aborto em caso de estupro à luz do espiritismo, à luz da doutrina espírita. Sejam todos muito bem-vindos. Resolvemos fazer essa live porque é um tema muito triste, muito sério, muito importante, que precisa ser falado e causa muitas dúvidas e inquietações nos nossos corações. Eu tenho recebido muitos directs me perguntando sobre isso, então achamos melhor fazer essa live porque assim vocês também podem fazer perguntas se tiverem dúvidas e vai ficar gravado, então também se vocês estiverem assistindo depois, deixem nos comentários que serão todas respondidas, tá bom? E como vocês sabem, nós fazemos um estudo aqui no nosso Instagram já sobre aborto à luz do espiritismo e como base usamos esse livro aqui, O que Dizem os Espíritos sobre o Aborto, é da FEB, Federação Espírita Brasileira, um compilado de várias fontes sérias e confiáveis do espiritismo que tratam a respeito e inclusive tem um capítulo que fala sobre aborto em caso de estupro. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Bem-vinda Luana, Cris, Ana, a Cristine, Marina, Pires, meu amigo querido, Yasmin, a Laura, Eliene, bem-vindos. E vamos lá, pessoal, vamos falar sobre esse assunto. O primeiro ponto importante para a gente considerar aqui, antes de qualquer outra coisa, é falar sobre o julgamento. Se vocês encontrarem por aí alguém que se diga espírita, julgando a quem quer que seja, desconfiem. Desconfiem de imediato. Se tem uma coisa que a gente aprendeu com Jesus, que é o nosso modelo, que é o nosso guia, nós que somos espíritas cristãos, é que não nos cabe jamais, em circunstância alguma, julgar. Então não nos cabe julgar a juíza, não nos cabe julgar a criança, se ela decidir pelo aborto, se ela decidir por manter a gravidez, não nos cabe julgar aos pais na sua decisão, já que se trata de uma menor, não nos cabe julgar, inclusive, ao estuprador. Não nos cabe julgar. Vamos lembrar de Jesus. Um espírito crístico que reencarnou aqui na Terra, entre nós. Na sua passagem por aqui, encontrou com vários irmãos e irmãs em erro, em pecado. E em momento algum, ele apontou dedos, julgou, se colocou na posição de juiz, condenou. Quando nós lembramos daquele caso da mulher adúltera, julgada por adultério, queriam apedrejá-la, e ele então se posicionou para defendê-la e disse: aquele que nunca tiver pecado que atire a primeira pedra. Essa parte é muito importante porque ele não falou aquele que nunca tiver pecado como essa mulher, ou mais grave ainda que essa mulher, que atire a primeira pedra. Ele não comparou pecados, ele não comparou erros. Erro é erro, mal é mal, e todos nós erramos. Todos nós ainda cometemos o mal. Não é à toa que estamos encarnados num planeta de provas e expiações. Porque ainda somos espíritos imperfeitos, então natural que de nós ainda saiam atitudes imperfeitas. E é nesse sentido que ele nos ensinou que nós não temos o menor direito, a menor moral para julgar o outro. E ele, além disso, nos disse: não julgueis para que não sejais julgados. Amai ao próximo como a vós mesmos. Amai ao próximo como eu vos amei. E fazei aos outros o que gostarias que os fizessem. Essas são as lições de Jesus. E é isso que nós temos que levar como princípio para analisar qualquer questão, qualquer circunstância da vida. É Jesus. Ele é o nosso norte, ele é a nossa luz, é a nossa lanterna. Então, nesse caso específico, muito triste, que aconteceu em Santa Catarina com essa criança, essa menina de 11 anos de idade, que foi estuprada e, decorrente disso, houve uma gravidez. Ela já está no final do quinto mês de gestação e queria optar pelo aborto.
E a juíza, então, como saiu em todos os meios aí de comunicação, tentou impedi-la, induzi-la a manter a gravidez. Isso causou muita indignação àqueles que se posicionam a favor do aborto, indignação com essa criança ter que passar por uma situação como essas. E não é a primeira vez que isso acontece, infelizmente, é algo muito, muito, muito triste e que também não foi e não será a última ainda por um tempo, porque sabemos que estamos em transição planetária, mas é um assunto que precisa ser falado, precisa ser abordado, mas o que temos que entender é que não nos cabe dizer o que o outro tem ou não que fazer. É para isso que temos o nosso livre-arbítrio, é para isso que Deus nos deu o livre-arbítrio e permite que façamos as nossas próprias escolhas, mas estejamos certos que todas elas terão consequências. E o Espiritismo, que não impõe nada, que não obriga nada, mas aconselha, sugere, justamente por nos trazer um conhecimento dos bastidores ali do plano espiritual, muita coisa que nós não lembramos e que talvez, ao saber, façamos escolhas diferentes, vem como um grande amigo nos auxiliar nessas horas difíceis de escolhas tão limiares. Deus, ele é infinitamente misericordioso, infinitamente. E apesar de tudo ter consequência, da justiça divina jamais falhar, tudo é levado em conta. A intenção é sempre o que mais importa e o conhecimento que cada um tinha ao agir de determinada maneira. Apesar disso, todos nós temos a nossa consciência, que já nos ajuda a distinguir o bem do mal. Então não podemos usar como desculpa o não saber, o nunca ter ouvido falar, para nos eximirmos completamente das consequências das nossas atitudes. Agora sim, o nosso saber é levado em conta para piorar ou melhorar a nossa situação. Cada caso é um caso, e apesar de às vezes infringirmos leis divinas e isso ter consequências, podem ser amenizados de acordo com o que levávamos em nossos corações. É por isso que não nos cabe julgar a essa criança de 11 anos e não nos cabe julgar ao estuprador, não nos cabe julgar a juíza, nem aos pais da criança. Dito isso, mais uma coisa que o Espiritismo nos traz muito importante, que a gente não pode esquecer nessas horas, que é o que mais afinge nosso coração e que, se nós lembrarmos, nos ajudará a mantermos um pouco de calma e fortalecer a nossa fé nesses momentos. O nosso corpo, pessoal, é uma veste, é uma roupa. Nada tem a ver com o nosso espírito. Apesar de refletir muitas vezes condições que o nosso espírito está passando. Eu, por exemplo, Camila, tenho essa idade, estou aqui com 31 anos, o meu espírito, ele não tem 31 anos. Se eu estou aqui neste planeta de provas e expiações, neste momento de transição, isso indica que eu tenho um espírito milenar, assim como todos vocês. Então o nosso espírito já é velho. Isso não quer dizer que ele ainda não tenha um longo caminho pela frente de evolução, porque ainda somos espíritos imperfeitos. Dessa maneira, a gente também não pode olhar para um bebê ou para uma criança e acreditar que ali reside um espírito bebê ou criança. Isso é impossível. O corpo é de uma criança, o espírito já é velho, já é antigo. Assim como nós também não podemos olhar para um idoso e achar que nele, só porque ele é idoso, reside um espírito sábio, um espírito inteligentíssimo, vivido e muito evoluído, somente porque está no corpo de um idoso. Não. E a gente se deixa enganar pelas aparências, se deixa levar pelas aparências. Não nos enganemos. Deus tem um propósito para tudo. E até mesmo esse nosso desenvolvimento orgânico do corpo tem o seu porquê. O fato de aqui neste planeta ele ainda ser mais longo e mais demorado. Por exemplo, quando a gente olha para uma criança, para um bebê, naturalmente, geralmente, na maioria das vezes, isso já vai inspirar em nós um sentimento de fraternidade, de carinho, de comoção, de querer proteger, de querer cuidar, de querer amar aquele serzinho.
temos paciência, temos tolerância quando são menores. Agora, quando é um adulto, a gente já olha meio torto. Muitas vezes não temos a mesma consideração, como é, por exemplo, o caso dessa juíza. É uma juíza, já é uma adulta, como ela pode ter agido assim? Então a gente já julga mais, a gente já é mais rígido, mais duro. Agora, a criança é uma criança. E isso é importante para nós. Por quê? Porque assim começamos a praticar e aprender o amar, sobre o amor, sobre a tolerância, sobre a paciência, sobre o perdão. Mas, na hora de fazer esses julgamentos, que muitas vezes são até incontroláveis da nossa parte, nós temos que lembrar, não podemos confundir o corpo com o espírito. A gente tende a ter um sentimento de injustiça ao ver determinadas coisas acontecerem e ao ver determinadas atitudes dos outros. Se a gente for lá para o Livro dos Espíritos, na questão 875, Kardec pergunta para eles: como se pode definir justiça, afinal? E olha o que eles responderam: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Queremos ser justos? Temos que respeitar o direito do outro, assim como gostaríamos que respeitassem os nossos. Jesus nos disse: amar ao outro como a nós mesmos e fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizessem. Então, lá na questão 880 do Livro dos Espíritos, eles nos dizem que o nosso primeiro e maior direito é o da vida. É o da vida. Então, todas as vezes que nós desrespeitamos qualquer direito em relação ao outro, nós estamos sendo injustos e nós estamos infringindo a lei divina. Percebam que é uma criança de 11 anos, assim como dentro do seu ventre há outra criança. O nosso instinto maior de querer proteger essa criança, porque é uma criança, deveria ser o mesmo de querer proteger a criança que está dentro dela. Não há diferença entre ambas. Ambas são vítimas nesse caso. E é isso que o Espiritismo vem nos dizer. Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês, porque aí a gente já vai nos pontos que vocês têm dúvidas. A Thaís falou assim: como a criança vai levar uma gravidez à frente? Então, lá na questão 359 do Livro dos Espíritos, eles vão nos dizer que o único caso que o Espiritismo vê como tolerável para o aborto é quando há risco para a vida da mãe. Por quê? Porque seria o aborto terapêutico. A mãe já está encarnada, já está plenamente adaptada ao plano material. Essa criança que está em formação no seu ventre tem um espírito ligado já desde a concepção, mas ainda não reencarnou. Então, neste caso, há uma encarnada e outra que ainda não encarnou. Neste caso, em perigo de vida para a mãe, que ainda teria coisas a vivenciar, e muito provavelmente essa circunstância já está no planejamento reencarnatório, já está previsto que esta gestação não poderá ser levada até o final. Nesse caso, admite-se o aborto como não infringindo a lei divina, justamente por esse choque entre duas vidas. Aqui já há vida, aqui há vida também, mas ainda não encarnou. É o único caso. Como é uma criança de 11 anos de idade, é preciso verificar as possibilidades orgânicas dela levar a cabo uma gestação. O nosso corpo, ele é muito perfeito. Tanto é que nós não menstruamos até que o nosso corpo esteja realmente preparado, nós mulheres, né? Até que o nosso corpo esteja realmente preparado para levar a cabo uma gestação. Então, o que acontece? Há mulheres que começam a menstruar com 10 anos de idade, outras com 15 anos de idade, e há várias variações. O corpo sabe quando ele está pronto. Mas ainda assim, pode acontecer de, mesmo nesses casos do corpo estar pronto, algo ocorrer que mostre que, se essa gestação for levada adiante, colocará em risco a vida da mãe. Se a vida dessa criança estiver em risco
por levar a cabo essa gravidez, por ela organicamente não estar preparada para isso, aí sim seria o caso em que o Espiritismo veria, de acordo com o que os Espíritos nos trazem, como aceitável que se realize o aborto, porque a mãe vai estar sendo colocada em risco. Primeiro ponto. Deixa eu ver aqui a outra pergunta antes da gente continuar. A Pri falou: Camila, realmente acha que a criança tem que levar essa gravidez? Então, não nos cabe dizer se ela deve ou não deve. Não nos cabe julgar caso ela opte por... eu creio, pelo que eu li, que ela continua querendo aborto e não nos cabe julgar isso. Se ela levar a cabo, não sei se já aconteceu, pode ser que já tenha acontecido ou não. Não nos cabe julgar. Oremos por todos os envolvidos. Aqui nós vamos trazer somente o que o Espiritismo nos aconselha para que saibamos se porventura isso aconteça com a gente ou com alguém próximo e que possamos aconselhar, clarear as ideias e depois disso respeitar a vontade de cada um. Assim como Deus respeita as nossas vontades. Nós somos livres para fazermos o que quisermos, mas sabemos que depois teremos as consequências por cada atitude, por cada ação. Vamos lembrar o seguinte: o Espiritismo nos traz, lá na parte de aborto, eu vou para lá agora, aqui no Livro dos Espíritos, aqui, questão 358. O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção, independente do momento. Tem um dia, tem 3 meses, tem 5 meses, tem 8 meses. É um crime? E os Espíritos respondem: há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa, e aqui quando ele fala qualquer pessoa, todos os envolvidos, sejam aqueles que tomam a decisão pela mãe, aqueles amigos próximos que induzem a mãe, os médicos que participam, as enfermeiras, o sistema do país, aqueles que influenciaram na aprovação das leis, todos esses que de alguma forma colaboraram para o aborto, sempre cometerão o crime ao tirar a vida da criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas que o corpo devia ser um instrumento. Nós somos espíritos imortais, mas só vamos evoluir na carne. É a única forma. Então nós ansiamos por essa oportunidade. É algo que esperamos muito, muito, muito. E que somos muito gratos também por tê-la. Ainda que hoje não vejamos assim, um dia perceberemos e um dia agradeceremos. Esse espírito, o espírito se liga desde a concepção. Naquele momento do ato em que houve a concepção, um espírito se ligou por laços fluídicos, que vão se tornando cada vez mais fortes ao longo da gestação. Esse espírito, então, sente tudo. Ele sente quando é amado e ele sente quando é rejeitado. Ele sente quando é bem esperado e quando há planos para ser assassinado. Esse espírito quer muito viver. Claro que seria o ideal ele poder vivenciar essa experiência com a sua mãe biológica. Afinal de contas, nunca há acaso. O nosso pai, Jesus já nos dizia, os nossos fios de cabelo estão contados. Gente, nenhuma folha cai de uma árvore sem a vontade do pai. Assim como nenhuma gravidez ocorre sem que o pai permita. É por isso que há tantas mulheres que estão tentando há tanto tempo engravidar e não conseguem. E outras engravidam de primeira, tentando, e muitas vezes, infelizmente, acontece em casos como esse de estupro, onde há crime, onde há crueldade. Eu, como mulher, posso dizer para vocês que eu não consigo imaginar nada pior do que o estupro. É uma violência tamanha, é uma agressão tamanha que deixa marcas para sempre. Nós não vamos esquecer. Não há nada que apague isso. Podemos tentar trabalhar em nós o perdão, a leveza, a suavidade ao lembrar desse fato, mas é algo que não vamos esquecer, que vai estar ali na nossa história.
principalmente durante essa existência. Então, o aborto muitas vezes é visto como a solução para apagar memórias ruins, para desfazer um pouco do mal que foi feito. E não. Lembramos de Jesus, ele nos disse que não se apaga o mal com o mal, que se paga o mal com o bem. Uma mulher é violentada e para tentar amenizar essa situação, ela assassina outra criatura? Não faz o menor sentido. É o que o Espiritismo nos traz. É natural que talvez essa mulher não consiga manter o contato com essa criança, porque vai ser um constante lembrete do episódio vivido. E tudo bem. Temos que respeitar os nossos limites, até onde vão as nossas forças, as nossas possibilidades naquele momento. E o Espiritismo diz que é preferível que se leve a cabo a gravidez e se entregue para a adoção do que assassinar aquela vida. Há casos gravíssimos de obsessão que acontecem porque o espírito, que estava ligado à mãe desde o primeiro momento, se enfurece, fica enraivecido por ter sido assassinado. Ele sofre o processo totalmente e às vezes continua ligado à mãe mesmo após o aborto, mas neste momento já como espírito totalmente desvinculado daquele feto em formação, da criança em formação, para então obsediar a mãe às vezes por séculos. Pode ser a mãe, podem ser os pais, pode ser o médico. Há muitos envolvidos nessa questão. É grave, é muito grave. E a consciência da mãe também fica marcada. Muitas vezes, no momento do ato do aborto, a mãe pode realmente sentir que aquilo é o que ela quer, aquilo é o que ela precisa, aquilo é o que vai fazer sentir melhor. Mas, se nós pegarmos relatos verdadeiros, verídicos, reais, casos reais de mulheres que abortaram, nós temos diversos documentários nesse sentido. Eu indico para vocês o documentário O Grito Silencioso, e indico para vocês o documentário Blood Money, que seria o dinheiro sangrento, onde há entrevistas com várias mulheres que optaram pelo aborto e depois dizem que nunca mais voltaram a ser as mesmas, que isso as marcou de uma forma que elas mal se sentiam vivas. Tinham pesadelos, escutavam choros, gritos, vontade de tirar a própria vida, perdiam o sentido. É algo que marca psicologicamente a mulher. A indústria do aborto traz muito essa imagem de que é rápido, é fácil, é simples, é tranquilo e depois vida que segue. E não é assim. Não tem vida que segue. Não tem vida que segue depois de um estupro e não tem vida que segue depois de um aborto. E matar uma criança jamais será o caminho. Aqui no nosso estudo sobre aborto, nós já trouxemos o relato do médico Bernard Nathanson. Ele era um médico que realizou mais de 75 mil abortos. E ele foi o fundador da Liga Pró-Aborto nos Estados Unidos. E com o desenvolvimento da ciência e dos equipamentos, eles tiveram finalmente acesso ao ultrassom. E quando ele viu como um bebê reage, não importa em que momento da gestação, ao aborto, ele ficou completamente chocado. Foi aí que ele começou a estudar com mais afinco a fetologia, é uma ciência, e descobriu, ali ele não teve dúvidas de que há vida desde o primeiro segundo. E nesse documentário ele mostra que durante o aborto, porque pessoal, muitas vezes a gente não sabe como um aborto é realizado, e por isso também não nos tocamos em relação a esse procedimento. Mas o aborto acontece da seguinte maneira: se introduz na mulher um aparato que vai alargar ali a passagem vaginal, alargar o colo, depois coloca-se um instrumento de ferro lá dentro que vai começar a dilatar o colo da mulher, depois vai furar ali onde fica o líquido amniótico que envolve a criança dentro da bolsa, fura-se para sair todo o líquido, depois enfia-se lá um tubo
para sugar a criança. É um tubo que tem 10 ou 20 vezes mais força que um aspirador doméstico comum, e ele vai desarticulando a criança, vai desmembrando ela naquele momento. Ela sente a dor, ela sente o que ela está passando, quem dirá o espírito, mas nem tudo é possível ser tirado naquele momento da aspiração. A cabeça, por exemplo, muitas vezes é grande e não passa, e então eles enfiam uma espécie de tesoura que na ponta ela é mais arredondada para segurar a cabeça, e eles amassam a cabeça até ela ficar fininha, e aí eles retiram a cabeça. Membros ficam soltos às vezes ainda dentro do útero da mulher, e aí eles precisam fazer toda uma limpagem, uma curetagem para que nada fique. Isso acontece dentro de um aborto legalizado, de um aborto assistido por profissionais. Não estou falando de um aborto ilegal. Estou falando de relatos desse documentário que eu falei para vocês, Blood Money, e que são de clínicas abortistas lá dos Estados Unidos já legalizadas. Dependendo do tamanho do bebê, como é no caso, por exemplo, dessa criança de 11 anos, já está no final do 5º mês. Então já é uma criança consideravelmente grande, e que muitas vezes é preciso então dar remédios que vão fazer parar de receber os nutrientes e tudo que é necessário para se manter viva. Então vai causar um enorme sangramento na mulher, e muito provavelmente ela vai precisar então fazer um parto para tirar já o bebê morto lá de dentro. Então o parto, ela vai ter que passar pelo parto de qualquer maneira nessa fase da gestação, e vai ter que fazer a força para expelir tudo que é necessário. Ou então, nos casos que não gera esse sangramento, vai gerar realmente a morte do feto lá dentro, e ela vai ter que, as clínicas indicam que vá para uma privada, para que caia o bebê dentro da privada e se dê descarga no bebê. Eu vi também um filme baseado em fatos reais de uma mulher que opta pelo aborto, e falam para ela que o remédio vai ser tranquilo, que vai ser rápido, que ela não vai sentir absolutamente nada, que pode sangrar um pouquinho e tudo mais. Ela toma o remédio, tem dores devastadoras, vai pro banheiro, o banheiro parece uma cena de crime, é sangue para todo lado, e ela vê o seu filho caindo na privada de fato, e ali ela se sente muito, 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 muito mal, porque muitas mulheres optam pelo aborto sem entender de fato como acontece o procedimento. As clínicas abortistas já legalizadas em outros países ocultam muitos detalhes justamente porque sabem que isso pode fazer a mulher desistir. Mas é importante a gente saber como acontece, justamente para a gente não estar defendendo algo que, se soubéssemos, talvez nos causaria horror. No caso dessa menina, de 11 anos, ela ainda não tem maturidade suficiente, e muitas questões estão envolvidas na hora dessa decisão. A pressão da sociedade, a pressão dos pais, o fato dela não estar preparada para aquilo, não ter optado por isso. Mas se ela tivesse a possibilidade de ter essa orientação, esse conhecimento que os espíritos nos trazem, por exemplo, seria necessário trazer isso a ela e respeitar a sua vontade, caso ela ainda assim optasse pelo aborto. O nosso Pai, ele é extremamente misericordioso, e nós sempre vamos ter chance de reparar e de reequilibrar qualquer coisa que fique decorrente de atos como esses. É por isso que nós temos as diversas encarnações, para tentar ter novas oportunidades com aquele espírito que a gente falhou alguma vez. E lembremos, nós somos espíritos milenares, tivemos várias vidas e não sabemos o que fizemos lá atrás. Hoje nós julgamos uma pessoa que opta pelo aborto e talvez nós já abortamos anteriormente. Hoje nós julgamos aqueles que praticam o aborto, os médicos, os enfermeiros, e seja lá quem for, e um dia nós talvez já também auxiliamos na realização de algum aborto. Então, não nos cabe jamais julgar. A intenção da doutrina não é essa. A doutrina, ela é acolhedora. A doutrina, ela
abraça a todos. Não há, na nossa visão, pecadores imorais que não merecem o amor de Deus e se afastam totalmente de Jesus e vão arder no fogo do inferno infinito se fizerem isso, se optarem pelo pecado, vamos assim dizer. Todos nós temos o nosso caminho e dentro dele o nosso livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas e sempre teremos novas oportunidades de recomeçar, de recompensar, de reequilibrar. Não é castigo, mas é educação. O nosso pai, ele não castiga, ele educa, porque ele é pai. E natural, então, que ele queira que a gente, ao longo do nosso caminho, aprenda. Às vezes vivenciando situações difíceis, mas que são na medida do que nós precisávamos para entender a gravidade das nossas ações, do que causamos no outro e para estarmos em paz com a nossa própria consciência, porque o Espiritismo fala que a nossa consciência é o verdadeiro tribunal e é ela que nos exige depois. Vamos lembrar que então essa criança de 11 anos, ela está num corpo de criança de 11 anos, mas é um espírito já milenar e que quando tiver maturidade suficiente, seja nessa existência, seja depois fora da carne, terá consciência do ato que praticou. E isso pesará em sua consciência de alguma forma. E então ela mesma vai querer buscar esse reajuste. É assim que todos nós ansiamos pela oportunidade e aceitamos as provas e expiações, porque nós sentimos que precisamos passar pelas situações. É como se fosse purificar o nosso espírito de algo que nós mesmos colocamos como peso. O estuprador, ele cometeu um crime muito grave, porque ele também transgrediu leis de Deus, desrespeitou o próximo, agrediu, marcou o corpo e a alma dessa pessoa, dessa nossa irmã. E então ele terá sim que lidar com as consequências. Às vezes a gente se apega muito à justiça do homem e fica irado e chateado porque acha que falha e que não é rígida o suficiente e que tem que melhorar isso aí. E natural, as leis dos homens são criadas por homens imperfeitos. Nós somos todos imperfeitos, então natural que as nossas leis também sejam. Mas existem leis que são as leis naturais, as leis divinas, e essas não falham jamais. Elas se aplicam e acontecem inevitavelmente, e nada passa desapercebido para o Pai. E Ele sabe exatamente o que a gente precisa. Mas nós precisamos ter paciência para o tempo dele, porque é perfeito, de como e quando as coisas devem acontecer. Da nossa parte, o que sempre se espera é vibração positiva por todos os envolvidos. Não nos cabe odiar, falar mal, desejar o mal a quem quer que seja, independente do que tenha feito. Porque toda vez que nós fizermos isso, nós vamos estar criando um campo vibratório negativo que vai tomar conta de nós mesmos primeiro, é como se estivéssemos nos envenenando e depois lançando isso não só para essa pessoa a qual estamos desejando, mas para onde vivemos, para o nosso planeta. E essa energia negativa, então, contribui para espíritos menos evoluídos que precisam dessas forças para continuarem fazendo mal. Assim como quando a gente ora e quando a gente deseja o bem, essa luz primeiro nos banha e depois chega a todos os envolvidos. Não é porque a gente ora por alguém que ela vai deixar de ter que lidar com as consequências do que fez. Mas nós estamos auxiliando nesse processo como um todo, a espiritualidade maior que se encontra no nosso planeta e que está ajudando a todos aqueles que precisam. Vamos estar auxiliando essa pessoa a ter força e coragem de enfrentar as consequências do que ela mesma plantou, assim como nós gostaríamos de receber. Assim como muitas vezes nós nos sentimos fracos para lidar com as dificuldades da nossa vida. Então, o estudo que nós fazemos sobre aborto aqui no Instagram, ele é longo porque são muitas nuances
que precisam ser vistas para que entendamos o todo e acabemos não julgando e nem interpretando errado a visão do Espiritismo. E ainda assim é um conselho, respeitando o que cada um quiser. Deixa eu ler aqui os comentários. Eita, tava travado ali, gente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Homeschooling, mas há possibilidade de salvar as duas vidas. Então, quando há possibilidade de salvar as duas vidas, é por isso que nós temos que optar. E isso a gente também vai encontrar aqui no Livro dos Espíritos. Eu vou mostrar pra vocês. Tem até uma questão que eu queria falar com vocês aqui, que é a 360. Que o Kardec fala assim, é racional ter pelos fetos o mesmo respeito que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? Isso é muito curioso, né? Porque nós chamamos de feto, parece que dessa forma a gente cria uma barreira, um muro que nos impede de ter qualquer vínculo emocional com essa criança em formação, mas é uma criança que está ali dentro. A gente não tem que ter medo de dizer e de chamar de criança porque é uma criança. E Kardec aqui pergunta, é normal a gente não ter o mesmo respeito pelo o feto, né, que está em formação e pela essa criança que já viveu? Quantas histórias nós vemos de crianças que foram jogadas no lixo depois de nascidas e isso nos causa horror. Mas não nos causa horror uma criança que é assassinada cruelmente, brutalmente, sem nada poder fazer dentro do ventre. Nesse documentário que eu indiquei para vocês, que é o Silent Scream, que seria o grito silencioso, esse médico Bernard, ele vê então, através do ultrassom, que a criança, no momento que está sendo feita a introdução ali de todos aqueles aparelhos para expulsá-la e para desintegrá-la, ela começa a se mexer desesperada e abre a boquinha e fecha como se estivesse gritando e pedindo por socorro. Então ele chama de grito silencioso porque não tem o som do grito, mas está ali evidentemente aquela criança que luta e que implora pela vida. E então os espíritos dizem assim, em tudo isso vede a vontade de Deus e a sua obra, e não trateis levianamente, ou seja, como se nada fosse, as coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação que às vezes são incompletas por vontade do Criador? Às vezes as coisas estão num processo e naquele momento estão incompletas, mas não por acaso, é proposital. Deus tem um propósito ali, é vontade dele que naquele momento seja incompleto, e não é por isso que nós devemos desrespeitar. Eles dizem, isso pertence aos seus desígnios, a que ninguém é chamado a julgar. Deixa eu ver aqui. O Eupíris botou assim, criança não é mãe. E aí é que tá, pessoal. Criança é o corpo de uma criança. O espírito não é de uma criança. E ela não é obrigada a ser mãe. Ela, na verdade, ela não é obrigada a nada, né? Ela pode, inclusive, não levar a cabo a gestação, se assim optar. Mas a partir do momento em que a natureza permitiu, dentro da sua formação orgânica, que essa gravidez acontecesse, é porque esse corpo estava pronto. E Deus permitiu. Deus é bom. Deus é só bondade. Tudo que é ruim é criado pelo homem, por nós, imperfeitos que somos. É onde há ausência do bem. Então, não tem como Deus permitir uma gravidez se não houver um propósito maior por trás disso. Só que nós somos muito limitados, o nosso ponto de vista é muito limitado. Então, o que nós vemos? Qual é o nosso ponto de vista? É uma criança de 11 anos que foi brutalmente violentada, que não está pronta para ter um filho, que agora ela está na idade de brincar, de ter amiguinhos, de viver todas as fases naturais dessa idade e não ter que lidar com isso. Não foi a sua escolha. Não foi ela que nessa idade resolveu ter relações sexuais deliberadamente. Então não faz sentido ela ser mãe.
essa é a nossa visão limitada. É da onde a gente consegue ver. A gente está vendo daqui, Deus está vendo daqui. E Deus faz uma conexão entre todas as nossas existências, entre todas as nossas vivências, entre as necessidades do nosso espírito que estão ocultas, que estão omissas por causa do véu do esquecimento. E se Ele permitiu, apesar do sofrimento que isso acarreta, porque não nos enganemos, isso é sofrido demais e a gente não está diminuindo aqui a dor de ninguém. A gente não está diminuindo a dor dessa criança de ter que ter passado por isso. Como nós falamos, isso marca para sempre. Não estamos diminuindo a dor desses pais. Não estamos diminuindo o que esse irmão, esse estuprador fez. E também não estamos aqui criando juízo de valor em relação à atitude da juíza, que de um lado tem a imparcialidade que ela deveria ter ali ao colocar em prática a sua profissão, e ao mesmo tempo talvez crenças paralelas que ela tenha e que foram mais fortes do que ela naquele momento. Agora, o que nós precisamos entender é: tem muita coisa por trás que a gente não conhece, que a gente não sabe. E se Deus permitiu, Ele tinha propósitos maiores. E o que se espera? O que seria o ideal? É que se não trouxesse risco para a vida dessa criança de 11 anos, ela levasse a cabo essa gestação. No nosso estudo, nós já fizemos algumas leituras de livros psicografados pelo Divaldo, pelo Chico, com histórias reais de mães que, se tivessem levado a cabo a gravidez até o final, porque elas rejeitavam demais essas crianças que estavam ali em formação dentro do seu ventre, teriam tido uma grande surpresa, porque no meio desse caos e desse sofrimento imenso ao redor da gestação, seja por uma violência sofrida ou então por um abandono da sociedade, da família, pelo julgamento da própria gravidez, aquele espírito ia ser a melhor e a maior companhia que ela poderia ter nessa existência. O maior conhecimento do amor sublime que ela poderia ter nessa existência. Seria o seu grande milagre, seria o seu cais, o seu porto seguro, seria como um presente enviado por Deus para fortalecê-la diante das inúmeras dificuldades que ela já tinha passado até ali e que ela ainda iria passar. Seria uma ligação e uma união tão grande, tão bonita, que ela conseguiria desfazer as lembranças do ato praticado contra ela e de tudo que envolveu aquela gestação, porque na balança isso se tornaria muito maior. Se ela tivesse dado uma chance, uma oportunidade para aquele ser em formação, para aquele espírito que já estava ligado a ela, amando-a e implorando pela chance de poder viver, pela chance de poder retribuir o que ela estava fazendo por ele. Porque, às vezes, nós temos pais que abandonam logo depois do nascimento. E isso pode causar muitos traumas, muita indignação. Mas eles, pelo simples fato de terem permitido que vivêssemos, que encarnássemos de fato, já nos deram o maior presente de todos. E só por isso, eles já merecem a nossa eterna gratidão. Porque isso não é um pequeno feito, é um grande feito. O homeschooling falou: 2 semanas a mais de gestação são suficientes para as 2 crianças serem salvas. Então, são 2 crianças. E é isso que a gente tem que lembrar sempre. A gente está defendendo uma em detrimento da outra. Por que que a gente faz essas diferenças entre as pessoas, entre as vidas? Vida é vida. Bem é bem, mal é mal. Há mal no estupro? Muito. Na violência? Muito. E no assassinato? Também. E aborto é assassinato. Aborto é matar. É infanticídio. E se nós defendemos com tanto afinco essa criança,
Não faz sentido que dentro de nós não exista também essa vontade de salvar qualquer vida. Qualquer vida, qualquer criança. Não há privilegiados, não há especiais. Todos importam. Para Deus, todos os seus filhos importam. E Ele espera que da nossa parte nós façamos o que estiver ao nosso alcance para impedir qualquer morte antes do momento em que Ele chamar. Em que Ele chamar. Ele deu a vida, só Ele pode tirar a vida. Só Ele tem esse direito. Aí a Thaís falou, mas Camila, ela foi vítima de um abuso nesse caso. E sim, a lei dos homens prevê duas possibilidades para aborto, que é em caso de estupro e em caso de risco para a vida da mãe. Já o espiritismo não. Ele só bota em caso de risco para a vida e para a mãe. Porque nós vamos aprendendo ao longo das leituras todas as tramas que há por trás de um acontecimento como esses. As ligações que há entre a mãe e o espírito, às vezes entre a mãe e o estuprador, entre os pais da mãe e o espírito, estão todos vinculados de alguma forma. E há motivos maiores que não podemos compreender. Às vezes parece muito duro, né, dizer assim que não foi acaso. É muito duro ouvir isso. Isso não se fala para uma mãe, para uma criança, para uma mulher que passou por um estupro. Esse não é o momento. Tudo que essa pessoa precisa ali é de acolhimento, é de carinho, é de amor, é de proteção. Não é a hora de ficar dizendo o que o Espiritismo, esse conhecimento frio que o Espiritismo nos traz de vidas anteriores. Mas também não podemos desprezar isso e permitir que, às vezes, por falta de um conhecimento e de uma explicação maior para o que parece inexplicável e pura crueldade, o que não faz sentido nenhum que o nosso Pai permitisse, nenhum mal chega até nós somente para nos ferir, somente para nos marcar. Tem um propósito por trás, tem aprendizado, tem reequilíbrio. Enquanto muitas vezes o nosso corpo sofre, a nossa alma se ilumina. É assim que a gente vai começando a ver a dor de uma forma diferente. Mas isso não quer dizer que doa menos. Isso não quer dizer que seja menos triste. Isso não quer dizer que não nos cause indignação. E aí a gente tem que tentar concentrar todos esses sentimentos em prece por todos os envolvidos. Porque não é fácil, gente, é uma situação muito delicada. A Adriana falou, livre-arbítrio de cada um, a nós não cabe julgar, mas orar pelos envolvidos. Sabe a resposta, parabéns. A Thaís, tirando a menina, se fosse uma mulher vítima de abuso, o que diz o Espiritismo? A mesma coisa, não importa a idade, o que importa é se vai estar em risco a vida da mãe. Se não estiver, é preferível que se leve a cabo a gravidez, para que esse espírito tenha a chance, a oportunidade de viver, o direito de viver, assim como todos nós tivemos ao nascer. Uma vez perguntaram para o Chico sobre o aborto e ele disse assim, olha, o que eu posso dizer é que a minha mãe, que viveu na extrema pobreza e com outros filhos, tinha todos os motivos do mundo para querer me abortar. Graças a Deus ela não fez isso. Graças a Deus eu tô aqui hoje. Se a gente tá aqui hoje nessa live discutindo sobre esse assunto, é porque os nossos pais nos permitiram viver. Se foram bons pais ou não, isso já é outra história. Mas nos permitiram viver. E já crescemos espiritualmente com isso e voltaremos para o plano espiritual felizes com isso também. Algum progresso terá sido feito. Vamos ter voltado diferente de quando chegamos. E tudo que esses espíritos querem é essa oportunidade. A oportunidade de poder fazer diferente.
O Eupírio falou, com certeza Deus perdoará a menina se fizer um aborto, mesmo porque ela é uma criança sem formação de uma consciência plena. Então, ela como criança, ali naquele momento, realmente, ela não tem a maturidade suficiente, a consciência dela ainda pode se expandir e muito durante a formação. A gente vai ver que nós trazemos as nossas capacidades espirituais, e isso é inerente ao espírito dentro dos progressos que a gente já fez até aqui, das nossas milhares de existências. Mas, quando a gente reencarna no corpo, elas são, vamos dizer ali, limitadas de acordo com o desenvolvimento dos nossos órgãos. Então, quando nós somos crianças, há um limite do quanto nós podemos demonstrar de capacidade que o nosso espírito traz, porque os órgãos limitam. Isso é proposital. Ainda assim, nós vemos crianças inteligentíssimas e muito além do normal para a sua idade. Já falam demais, já caminham, já têm falas super maduras que chocam. Isso também não é por acaso. Já é o progresso aí do nosso planeta que está em transição e isso vem a nos ajudar, a nos auxiliar. É uma evolução mais rápida. Mas ainda assim, o nosso espírito traz essas capacidades. E a nossa consciência, ela está inerente ao nosso espírito. Então, hoje, essa criança pode não ter a maturidade suficiente. Mas não é à toa que Deus colocou os pais, que já têm maturidade suficiente para fazerem as melhores escolhas dentro do possível, né? Porque somos todos falhos. E é por isso que a intenção sempre vai ser levada em conta. Pais, por exemplo, que apoiam o aborto de uma filha, o aborto numa filha, justamente por acharem que, por exemplo, nesse caso, né, foi um estupro, é uma criança, ela não merece isso, vai fazer muito mal para ela, e realmente tem essa intenção de proteger a criança, e não intenções supérfluas de vai ser um estorvo, vai ser um gasto a mais, vai atrapalhar a vida dela para sempre, porque ela não vai poder fazer as mesmas coisas que faria sem um filho. Percebem como as intenções por trás de um estupro podem variar nas consequências que virão depois por essa opção? Agora, elas sempre chegam. Não há como acreditarmos que Deus perdoará 100% no sentido de não existir consequência alguma para quem pratica o aborto. Sempre existirá, mas cada caso é um caso. Haverá fatores que vai amenizar, outras que vão complicar, mas sempre haverá consequência para a criança, para os pais, para os médicos, para todos os envolvidos. Nesse estudo que a gente faz sobre aborto aqui no Instagram, a gente trouxe a realidade da indústria do aborto, que é muito grande, muito rica e que quer se enriquecer cada vez mais. Que tem acordos políticos para que seja legalizado em cada vez mais países, porque é muita grana envolvida por trás. Zero respeito pela vida, não se importam com a mãe, não se importam com o bebê, só querem saber de dinheiro. E se aproveitam da fragilidade da mulher, porque a mulher, na hora de optar pelo aborto, ela está muito fragilizada, muito. E então ela está vulnerável. Ela é altamente influenciável. E nesses documentários que eu recomendei para vocês, mostra que quando a mãe chega numa clínica de aborto legalizada, por exemplo, nos Estados Unidos, eles oferecem descontos para que ela pratique o aborto ali, naquele momento, e não vá para casa pensar mais um pouquinho. Eles não querem dar tempo da pessoa desistir. Usam todas as artimanhas possíveis, porque é um procedimento pago. Ou vai ser pago particular, ou o governo vai estar pagando de qualquer forma, então o dinheiro está chegando para eles, e também muita roubalheira acontece nesse processo, né, do dinheiro que de fato foi para isso e do que os políticos guardaram para si. Não é barato, é caro e tem vários riscos para a mãe. Então não nos enganemos que essa criança está passando por muitos riscos de saúde e de integridade física e psíquica ao realizar o aborto. Pode perfurar o útero,
pode causar infecções, pode trazer hemorragia, pode causar problemas no aparelho reprodutor e ela não poder nunca mais ter filhos. Causa, sim, marcas psicológicas gravíssimas, porque já vai ter a marca do estupro, da violência em si, e ainda vai ter a marca do aborto, porque mais tarde ela vai entender melhor o que ela fez, seja nessa existência amadurecendo, seja enquanto espírito depois que ela se desvencilhar deste corpo. E isso vai trazer grandes consequências, além de possíveis processos obsessivos que podem acontecer por essa escolha. Então, o governo, quando ele apoia o aborto, ele não se importa com a mulher, ele sabe que a mulher corre risco de vida. E que as mulheres ficam perturbadas psicologicamente, a grande maioria, gente, é 98%. E eles não se importam com isso. Eles fingem que se importam com a mulher, fingem que estão defendendo o direito da mulher sobre o próprio corpo, sobre a decisão da própria vida, liberdade, se aquilo, e não. Infelizmente, como várias outras questões, é o dinheiro que está falando mais alto. A Muriel. É muito estudo. O que vem aí de questões reencarnatórias, de provas e expiações. Exatamente, tem toda uma história por trás. Reinaldo. Sim, sem dúvidas, Deus a perdoará se fizer o aborto. Mas imagina a felicidade do espírito a encarnar pelo amor e perdão. E, gente, a gente às vezes pensa assim muito no perdão de Deus, né? Pede perdão e espera que ele nos perdoe. Mas Deus, gente, ele não se magoa com a gente. É como Jesus. Jesus estava ali na cruz, depois de tudo que ele fez por nós e de tudo que retribuímos em forma de violência e de negação em relação a ele, e ele ainda assim nos amava infinitamente. Ele não se magoou com ninguém naquele processo. Tanto é que ele volta e recebe a todos. Volta para se encontrar com todos aqueles, Pedro que o negou, aqueles que fingiram também que não conheciam, que fugiram no momento da crucificação. Ele não se revoltou contra os soldados romanos. Um espírito, quando ele é perfeito, ele não tem mais espaço para mágoa. Isso é típico de espíritos imperfeitos. Nós sim ainda nos magoamos. Ainda carregamos rancor. Eles não. Eles entendem perfeitamente que a gente está num processo e que nos vem como a gente enxerga as crianças quando erram, que a gente fala, tadinha, ela não sabe o que tá fazendo. Mais ou menos como a gente tá enxergando essa menina de 11 anos, que a gente diz, coitada, se ela optar pelo aborto, ela não sabe o que ela tá fazendo. E de fato. Por isso que Jesus lá na cruz falou, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas quando ele pede para o Pai perdoar, na verdade não é que Deus precise nos perdoar. É uma frase para que a gente entenda sobre isso. Mas Deus, se nem Jesus se magoou, imaginem Deus. Imaginem Deus. Ele nos ama infinitamente, ele não guarda mágoas de nada do que fazemos. Não tem nada de tão ruim que a gente faça que faça ele amar menos. Ele nos ama e ponto final, não é um amor comerciante de toma lá, dá cá. Não é um amor com condições. Ele ama. Então ele ama o estuprador, ele ama a juíza, ele ama a criança de 11 anos, ele ama os pais, ele ama os médicos que acabem optando pela realização do aborto. Ele ama todos. A quem é que precisa do nosso perdão? Nós mesmos. Quem é que nos perdoa? A nossa consciência. Mas não basta a gente se pedir perdão. Esse é um dos passos. A gente sente essa necessidade de reparar, de expiar. Só assim a gente se sente quites com esse tribunal que está aqui dentro. Todo ato gera consequências. É a lei de ação e reação. Isso é lei divina. O Eurípides falou, talvez o bebê que nasceria terá outras vidas para nascer. Terá, isso com certeza. Mas os danos causados por esse assassinato podem ser muito graves. Ele pode passar séculos optando por não reencarnar só para perseguir a mãe, a criança de 11 anos.
Isso pode acontecer. Se ele for um espírito mais evoluído, ele vai conseguir relevar, entendendo que ela ainda não tinha essa capacidade de entender e de fazer diferente, seguirá o seu caminho, mas isso não quer dizer que também não terá consequências para essa menina de 11 anos, para esse espírito. O perdão não libera ninguém das consequências das suas atitudes. O perdão só desata esses laços negativos entre duas ou mais pessoas. Mas todos terão que lidar com as consequências. Homeschooling. O aborto só piorará as dívidas futuras desta mãe, dessa família toda. É uma prova. Abortar é reprovar nessa prova. É isso que o Espiritismo nos traz. Obrigada a você, Simone. Angélica. A espiritualidade agindo para que esse bebê sobreviva, na minha opinião. Eles tentam de todas as maneiras, gente. Quando a gente lê os livros psicografados pelo Chico, de tudo que eles fazem por trás para tentar evitar o aborto, é tão comovente, é tão bonita a persistência da espiritualidade pela vida, sabendo que é o melhor para todos os envolvidos, ainda que não pareça, e ainda que o caminho de optar por dar seguimento à gravidez não seja fácil. Eles sabem um bem maior que isso trará e lutam muito, mas no final das contas sempre respeitam o nosso livre-arbítrio. O Elpires falou assim: apesar de eu ser favorável ao aborto nessa situação específica, se eu fosse o médico, jamais faria abortos. E nós não estamos aqui para julgar ninguém que é favorável, para julgar quem já abortou, quem abortaria. Como nós dissemos, nosso maior respeito a cada um, as escolhas de cada um, não nos cabe julgar jamais. E todos são dignos do amor de Deus, todos são dignos de acolhimento, porque estamos todos em aprendizado. E mais dia menos dia, todos entenderemos o que Jesus veio nos ensinar. Realmente fará parte do nosso coração. A Angélica falou que dói só de pensar, e dói muito, Angélica. Todas as vezes que eu assisto esse documentário, eu choro. Eu choro muito, 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 muito. É uma coisa que me emociona e que mexe comigo demais. E principalmente por ver que é muita desinformação que ainda existe sobre o aborto e que faz muitas pessoas apoiarem. As intenções, muitas vezes, dos que apoiam são boas, mas é por falta de conhecimento. E a nossa intenção aqui é, se ao trazer esse conhecimento fizer alguma diferença, já valeu a pena. Seja para essa, seja para uma próxima, já valeu a pena. Mas que a gente consiga de alguma forma fazer diferença por quem não sabia até então, é sobre isso. A Lara falou assim: meu Deus, eu não poderia nunca ser médica. Pois é, gente. E o Bernard, ele conta que tinha um outro médico que ele já tinha praticado mais de 10 mil abortos. E aí, um dia, a enfermeira era uma enfermeira feminista, que defendia, né, o direito da mulher de ter o seu próprio corpo, decidir sobre o próprio corpo e tudo mais. Aí eles, pela primeira vez, viram o aborto sendo realizado através do ultrassom e ficaram muito chocados. Ele ficou tão chocado que ele teve que sair da sala. Ele não aguentou ficar lá. Depois ele voltou para terminar, porque ele já tinha se comprometido com aquela paciente, com aquela mulher. Mas ele nunca mais, depois daquele dia, realizou um aborto. E aquela enfermeira, que era feminista, defensora ferrenha do aborto, nunca mais quis falar sobre aborto. É algo que toca. O médico, ele, quando se forma, ele se compromete a salvar vidas. E nesses momentos de aborto, ele está deliberadamente tirando vidas, assassinando pessoas. Então é algo muito sério, só que muitos ainda creem que não é vida, até verem. Olha que isso nada tem a ver com religião. Eles estão vendo um corpo ali formado e que está lutando para viver. Está implorando para viver. É isso que se vê. Gente, o bebê, ele tenta de todas as formas sair de toda aquela aparelhagem que está entrando e que está tentando machucá-lo. Só que ele tem aquele espaço delimitado
da bolsa, do útero. Ele não tem muito para onde fugir. Ele não tem muito o que fazer. E ele não tem ninguém que defenda ele naquele momento. Se os que estão ali envolvidos decidirem pelo aborto, não tem quem possa defender aquela criança, aquele espírito. É muito triste. Nesse documentário que eu indiquei para vocês, que chama Blood Money, a dona da clínica, que depois se arrependeu, mas ela foi dona por muitos anos, se eu não me engano, foi uns 30 anos. Ela contou casos, gente, terríveis, porque essas clínicas, isso nos Estados Unidos, hein? Primeiro mundo, legalizado. Ela fala que as condições na clínica são as piores, de insalubridade, é totalmente anti-higiênico, tem barata, tem rato, eles descartam os restos mortais daquele corpo que eles desintegraram dentro do ventre em lixos comuns muitas vezes. E aí ela conta que uma vez chegou lá uma modelo de 22 anos, toda alegrizona, né? Ela falou que deitou na maca com um pulinho e ela tava com o mesmo tempo de gestação dessa menina de 11 anos. 22 semanas, que é o final do 5º mês. E o médico, na hora que ele colocou o aparelho, que eu esqueci o nome da técnica, mas ele colocou o aparelho que ia sugar essa criança, desmembrá-la, né, ali dentro, ele furou o omento, que é o forro dos intestinos. Então, na hora que sugou, saíram os intestinos pra fora, gente, as tripas da mulher pra fora. E aí ele pegou e colocou pra dentro assim, tipo, empurrou de novo e eles tiveram que levar ela com urgência pro hospital. Mas não em ambulância, porque essas clínicas, elas jamais querem chamar a atenção para que os que estão ali de vigília, do lado de fora, muitas vezes nossos irmãos evangélicos, denunciem que é perigoso, que isso é altamente perigoso, que mortes acontecem. Então ela contou que eles omitem várias mortes, mudam no laudo a causa da morte. E eles têm cúmplices, né, em vários setores ali que vai ter que passar depois para que essa morte passe desencoberta. Encoberta, quer dizer. Então, eles levaram essa mulher de 22 anos com as tripas para fora num carro comum, correndo o risco de morrer ali no trajeto. Quando chegaram no hospital, era um hospital que eles já tinham um acordo com os médicos. Eram 7 médicos operando essa mulher, horas de cirurgia, para tentar parar ali a hemorragia, colocar tudo no lugar. Essa mulher, eles tiraram o bebê, mataram aliás, tiraram ele vivo lá de dentro. Já era grandinho, né? No final do 5º mês. Enrolaram ele no pano e colocaram ele no incinerador do hospital. Cremaram o bebê. Vivo. E aí, essa mulher ficou com consequências orgânicas pela essa perfuração que ela teve, mas a vergonha de ter que ir atrás de justiça e acabar dizendo que optou pelo aborto era muito maior. Muitas mulheres são gravemente prejudicadas nas realizações de abortos legalizados, mas não vão à frente para reclamar os seus direitos, indenizações e afins, porque tem vergonha depois de admitir que optaram pelo aborto, mesmo em países onde é legalizado. O homeschooling falou, então, será mesmo um parto cesárea de uma criança viva é mais traumático que um parto cesárea de uma criança morta, despedaçada, queimada? Aí a Lara perguntou que essa menina de 10 anos estava grávida de quantos meses? E aí ela estava grávida de 5 meses e meio. O Will Anderson falou que foi na cidade dele. Aí o Pires falou, minha tia foi amante de um homem influente na cidade, infelizmente ela foi obrigada a realizar 7 abortos a pedido dele. Ela se arrepende amargamente. Exatamente, tem muita influência, pressão externa, a mulher já tá frágil, como a gente falou. E todos esses que influenciam de alguma forma para o aborto terão que lidar com as consequências, é o que o espiritismo nos traz. Aí o Sérgio perguntou qual é a minha opinião. E aí é o que a gente repete aqui, não nos cabe dizer o que o outro deveria fazer. Só quem tá vivendo, quem tá na pele, é que sabe como é difícil e o que levou a essa ou aquela decisão.
Por isso que quando a gente tenta ter empatia, tem um limite de até onde a gente consegue ir, porque a gente não tá vivenciando o que o outro tá vivendo de fato, a gente não tá sentindo o que ele tá sentindo. Então é muito fácil falar de fora. Mas hoje, com o conhecimento que eu tenho, se fosse comigo, eu não posso dizer o que ela deveria fazer, mas se fosse comigo, eu jamais optaria pelo aborto. A Ana falou, além do mais, o corpinho daquela criança pode não aguentar desenvolver um bebê. Isso é verdade. E é por isso que a gente falou que precisa ver se ela teria essas condições. Porque, como a gente viu, não pode colocar em risco a vida da mãe. Mas, se o corpo já permitiu essa gravidez acontecer, é porque ele demonstra de alguma forma que está pronto. Que daria, muito provavelmente, para levar a cabo. Existem exceções? Existem. E é por isso que cada caso é um caso. O Eupiris falou que quando partir, jamais quer voltar a reencarnar. Isso é natural, que às vezes a gente saia com esse sentimento e muitos demoram séculos até topar reencarnar novamente, mas chega uma hora que a gente cede, porque a gente percebe que tá mais infeliz dessa forma do que tendo que lidar com as adversidades aqui que fazem parte dessa nossa jornada de aprendizado e de crescimento. O Eupiris falou, será que era destino do estuprador ser estuprador? Será que é destino da menina sofrer estupro? Jamais, ninguém reencarna para fazer o mal. Não tá na missão de ninguém, no planejamento reencarnatório de ninguém. Você vai estuprar fulana de tal, com tal idade. Não. Isso é o nosso livre-arbítrio mal utilizado. E claro, nós trazemos más tendências, más inclinações. E que já são o nosso ponto fraco. E que a gente tem que ter muita força para conseguir segurar isso e evitar. Pode acontecer, por exemplo, desse irmão já ter estuprado outras pessoas em outras existências. Já traz isso em si. E era algo que ele precisava lutar contra, conseguir segurar esses instintos ruins. Agora, nenhum mal chega a ninguém sem um motivo por trás. Então, essa menina de 11 anos, esse espírito, traz na sua história, ao longo desses milênios, a necessidade... A necessidade de passar por essa experiência, se Deus permitiu. Uma experiência terrível, terrível, muito triste. Mas esse rapaz que optou pelo estupro não precisava ter sido instrumento. Como ele optou assim pelo seu livre-arbítrio, então foi utilizado pela sabedoria divina como instrumento para o que essa menina precisava passar. Infelizmente. Assim como várias outras situações catastróficas e horrendas, todos nós passamos e o nosso próximo passa todos os dias. Assassinatos, feminicídios, atropelamentos, enchentes, um latrocínio, né, um roubo seguido de morte, doenças terminais. Nada chega até nós sem um motivo maior. Confiemos nisso e lembremos que nós não somos o nosso corpo, nós somos espíritos imortais. Então a morte, de fato, ela não existe. Mas não nos cabe tirar a vida de ninguém. Isso sempre vai trazer consequências. O Espiritismo Raiz Kids falou, estamos no plano terrestre e passaremos por provas e expiações. Não podemos julgar. Exatamente. E nem ficar diminuindo a dor do outro, né? Dizendo assim que é isso mesmo, tem que aguentar, não sei o quê, sabe? Como se fosse pouca coisa. Não é não. Não é pouca coisa não. Não é à toa que a gente ainda tá aqui. Tem muita coisa que a gente não soube lidar e levar até o fim e precisou continuar aqui no mundo de provas e expiações. Então, todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas limitações, as nossas debilidades e que a gente passa por situações para ver se finalmente a gente consegue se impor diante delas e perceber que bastava essa força de vontade que a gente conseguiu ultrapassar. E de onde a gente tira essa certeza? É porque Jesus nos disse que ninguém tem uma cruz maior do que possa carregar. Então, dar conta a gente dá. Mas às vezes a gente não percebe, a gente não acredita nisso e a gente desiste antes da hora. Às vezes essa menina, por exemplo, poderia não optar pelo aborto
e acontecer um aborto espontâneo. Ou, mais à frente, realmente descobrir que a sua vida estava em risco e ter que optar pelo aborto de qualquer forma. Então, nós não temos como saber se essa gravidez seria levada até o fim e esse espírito teria realmente a oportunidade de reencarnar, mas ela teria feito a parte dela. Ela estaria quite com a lei divina. Mas isso seria dentro do plano ideal. Não quer dizer que ela está, que temos o direito de julgá-la caso ela opte de forma diferente. A Dani falou, você tira o direito daquela alma de evoluir, exatamente. E isso machuca muito. Machuca muito. Machuca quem tirou esse direito, porque vai se cobrar depois. E machuca quem teve esse direito retirado. Angélica, quando se sonha em ser mãe, em ter muitos filhos e não conseguir, dói muito ouvir isso. E às vezes a gente já passou, já fez parte disso em outras existências, como a gente falou, a gente não lembra. Então talvez já abortamos, já fomos os profissionais que praticaram o aborto, e essa dificuldade em ter filhos é justamente a hora de dar valor à vida, dar valor a essa benção que é ser mãe. O Rafa falou, Rafa Bassi, no caso de estupro de uma criança de 10 anos, não importa a idade, não importa a circunstância, somente se a vida da mãe estiver em risco. É isso que o Espiritismo nos traz. Porque lembremos, o corpo é de uma criança de 10 anos, o espírito é milenar. E o nosso corpo, a natureza é perfeita, Deus é perfeito, Ele fez o nosso corpo perfeito. Vocês sabem que o nosso corpo é uma máquina. É impressionante. A ciência não conseguiria reproduzir um corpo tão perfeito como o nosso. E a mulher, ela só tem a capacidade de realmente gestacionar quando o corpo está pronto, independente da idade. É por isso que muitas mulheres demoram muito mais para ter essa possibilidade, porque menstruam muito mais à frente. A Fê Monteiro falou, Deus sabe de todas as coisas. A Yasmin, obrigada a você por estar aqui. Adriana, é muito difícil compreendermos o livre-arbítrio do outro. Aí a Marina, e se o médico que não quer fazer o aborto é obrigado a realizá-lo? Pois quando é uma emergência, a vida da mãe corre perigo, o médico é obrigado pelo Código de Ética Médica. Então, nesse caso, quando é uma emergência, a vida da mãe está correndo perigo, é uma coisa, ali ele é obrigado. Agora, se ele não quiser fazer um aborto fora dessa condição de urgência, aí é a opção dele. Inclusive, não é qualquer hospital que aceita, né, fazer aborto. São hospitais específicos, nesse caso aqui do Brasil, e lugares que são legalizados, tem inclusive as clínicas. E o médico só vai aceitar trabalhar naquele hospital se ele já estiver disposto a isso, porque ele vai saber que pode ser chamado para fazer. Eu não sei o procedimento específico, se, por exemplo, ele trabalha no hospital, mas o hospital também trabalha com várias outras coisas, e se chegasse num momento como esse de aborto, e que não é um caso específico da mãe correndo perigo de vida, se ele poderia declinar. Não sei como funciona, mas eu imagino, por exemplo, se eu fosse médica, eu ia preferir nem trabalhar num hospital que se dispusesse a fazer o aborto, né? É diferente de quando uma mãe chega passando mal e o aborto é necessário porque a mãe pode morrer. Isso aí não tá nem previsto, né, ali no código do hospital, mas pode acontecer. Reginaldo, boa tarde a todos os trabalhadores do bem. Obrigada, meu Pires. Carcosa, estudem a doutrina, cabe a nós estudar esse assunto, é muito polêmico e gera muitas discussões. Tenha a oportunidade de estudo, sim, é muito importante, gente, é tanta coisa, tantas minúcias que a gente precisa estudar, entender, principalmente quando a gente lê histórias reais do que está acontecendo no plano espiritual durante uma gestação indesejada, durante um procedimento de aborto, e depois, por exemplo, sofrimentos causados numa região umbralina ou processos obsessivos gravíssimos que duram existências e mais existências, é que nós começamos a enxergar com outros olhos essa situação também. Obrigada, Sérgio.
Eu não tenho coração misericordioso, mas eu sempre lembro de Jesus e penso o que Jesus faria. Muitos de vocês não sabem, mas há uns 3 anos, 4 anos atrás, a minha casa foi assaltada. E eram 4 homens. E eles se espalharam, né, pela casa. Eu tava no meu quarto de pijama. Eram 8 horas da manhã. Eu tava estudando desde 6 e pouca da manhã com fone de ouvido. E um deles entrou no meu quarto do nada, de repente, armado. Eu levei um susto imenso. Ele mandou levantar, pegou meu celular e botou a arma nas minhas costas e começou a perguntar onde estava o cofre. E eu falei pra ele que não tinha cofre, não tinha cofre. Ele tem sim, com a arma nas minhas costas. E eu naquele momento, gente, passou tanta coisa na minha cabeça, sabe? Onde é que tá minha mãe? Onde é que tá meu irmão autista, né? Que a gente nunca sabe como vai reagir. A minha avó, que tava aqui também ainda. E medo, muito medo. E muita coisa poderia ter acontecido naquele dia. Éramos mulheres aqui, não tinha nenhum homem. E graças à minha avó, ela salvou todo mundo. Porque ela reagiu, não... Me ligaram aqui. Ela reagiu e com isso eles acabaram se distraindo, tentando segurar ela, e minha mãe saiu correndo, conseguiu sair na rua pedindo socorro. E com isso eles tiveram que ir embora, fugindo, e tiveram uma ação assim de mais ou menos 4 minutos aqui em casa. No dia anterior eu tinha feito meu evangelho no lar. E eu senti muito que houve uma grande ação da espiritualidade para nos proteger, sabe? Mas isso não basta. É claro que se tivesse dentro das nossas necessidades passar por aquilo até o fim e por maiores consequências, nós teríamos passado, independente de evangelho, independente da nossa fé, independente das nossas atitudes no bem. Como a gente falou, Deus, ele não tem privilegiados. Ele é justo e ele ama todos de igual maneira. Por que eu tô contando isso? Porque eu fechava meu olho e via a cara daquele irmão que entrou no meu quarto, gente. Todas as vezes, era como uma foto muito nítida. E eu sentia muito medo. E o que é o natural nessas horas? É a gente torcer para que a pessoa seja presa e pague pelo que fez e se dê mal e isso e aquilo. E a gente pode sentir muita raiva nesses momentos. Mas eu lembrei do Espiritismo e me forcei, trabalhei em mim para rezar por ele. E eu fiquei rezando por ele muito tempo. Por ele e por todos os outros que eu não cheguei nem a ver. E eu rezei por ele muito tempo. Mas isso não era algo natural em mim. E eu tentei trabalhar isso em mim, porque eu lembrava de Jesus. E eu lembrava do Espiritismo o tempo todo. Então nem sempre a gente vai passar por situações fáceis e que geralmente muitas delas vão instigar sentimentos menos nobres. Mas a gente tem que tentar ser mais forte do que isso. E lembrar do que Jesus nos ensinou. A Fê Monteiro falou que dizem que ela corre perigo de vida por ser muito nova. Então, aí, se é o caso, entra nessa questão 359 do Livro dos Espíritos. Não sabemos, né? E muitas vezes informações falsas são passadas também justamente por aqueles que defendem o aborto e que querem trazer exemplos práticos de um aborto que foi feito, que foi melhor para todo mundo e aquela coisa toda. Tem muita sujeira por trás dessas coisas, gente. Mas se for realmente o fato, porque não saberemos, mas Deus sabe de tudo, então tá dentro do que tá aqui nessa questão que os espíritos nos trazem e ela não infringiu, então nesse caso, nenhuma lei divina. Isso mesmo, Ana, 359. Dani, abortar é tirar a oportunidade de evolução daquele ser que está sendo gerado. Exatamente. Se fosse com a gente, se fosse com uma filha nossa. Exatamente. Aí a gente tem que pensar, e se esse espírito abortado fosse a gente? E se fosse um filho nosso? Se a gente nunca tivesse tido a oportunidade de conhecer pessoas que a gente ama muito e que a gente conviveu nessa vida, talvez já tenham desencarnado, mas a gente conviveu, e a gente não tivesse tido essa oportunidade porque eles foram abortados. Por que a gente
pensa em alguns e esquece dos outros. Deus pensa em todos. E a gente tem que tentar fazer isso também. Nenhuma vida vale mais do que a outra. São 2 crianças. E nesse caso, 2 vítimas. O Júlio, ninguém nasce com a missão de nos fazer mal. O estuprador não veio com essa missão de estuprar. Praticou em gozo do seu livre-arbítrio e responderá por isso, exatamente. Edneide, uma criança de 11 não tem um corpo preparado. Há muitos riscos. Aí a gente já falou sobre isso. Aí aqui, Espiritismo Kids. Temos Kardec e outras obras para entendimento, por isso nós, da doutrina, temos que estudar, obter conhecimento e evoluir para ajudar. Se você dá doutrina e não estuda, fica difícil evoluir, estude. O Sérgio, a juíza separando mãe e filha não agiu certo na minha visão, na hora que a criança mais precisa de apoio. Pois é, Sérgio, pelo que eu li, uma das intenções de colocar a criança no abrigo era justamente protegê-la de outros abusos. Isso leva a crer que o estuprador era alguém próximo, né? E então não tinha também outras intenções por trás de realmente ajudá-la. Andréia, obrigada por essa reflexão. Espírita há anos, e quando acontece um caso desse de gravidez por estupro, a gente acaba confundindo sentimentos com a mídia, que pega pesado a favor do aborto. Exatamente. E tem, gente, um movimento muito grande aqui no Brasil para conseguir legalizar o aborto. Muito interesse por trás e esperemos que não, né? Esperemos que isso não vá para frente, porque vai trazer um karma muito grande pro nosso povo como um todo. Vai ser uma dívida coletiva, né? Que a gente vai adquirir aí. São muitas mortes, muitas mortes. E o Elpris falou, Deus é amor, e é isso aí. Vanessa, pode ocorrer desse espírito retornar mais tarde para essa mesma mãe, quando ela for adulta? Pode acontecer. E às vezes, por exemplo, se foi um espírito abortado e ele não lidou muito bem com isso, ele pode voltar e ser um filho difícil. Difícil porque ele traz ali enrustida em si toda aquela raiva, todo aquele rancor do que lhe foi feito anteriormente. Ou não. Às vezes é um espírito mais evoluído que soube perdoar e não vai ficar ali trazendo esse ressentimento. São várias as possibilidades, mas que pode retornar mais tarde, pode. Thomas, não podemos naturalizar o estupro. Jamais. Jamais. Por isso que eu também peguei aqui para vocês, no Livro dos Espíritos. Deixa eu ver. No capítulo 6, vai falar do assassínio e da crueldade. E eu marquei aqui para vocês a questão 750, que Kardec pergunta: qual é mais culpável aos olhos de Deus, o parricídio ou o infanticídio? O parricídio é matar pai, mãe ou qualquer ascendente, ou uma criança. E eles dizem, um e outro o são igualmente, porque todo crime é crime. E sobre a crueldade, né, porque todo crime tem esse requinte de crueldade, eles falam assim que a crueldade é sempre a consequência de uma natureza má, algo que está muito forte ainda na gente. Então, a gente não diminui o que o outro está fazendo de errado. A gente não está passando a mão na cabeça de ninguém. A gente está dizendo que todo mundo vai ter que lidar com as consequências das suas atitudes, mas que não cabe a nós sermos julgadores e juízes. É isso que o Espiritismo sempre nos relembra. Deus, ele não precisa de guerreiros em busca da justiça, de justiceiros. A nós cabe fazer o bem e a ele aplicar a justiça divina, como e quando ele achar que deve. E nós orando sempre por todos, assim como gostaríamos que fizessem com a gente. Isso, Luana. Ela falou, por isso também ser juíza, fazemos direito sem saber o peso disso. É muito difícil, né? Reinaldo, o perdão para nós mesmos, como você disse, é o mais difícil mesmo. Muitas vezes nos leva a doenças psicológicas graves. Lembrei da prece do Fernando Pessoa. Senhor, protege-me, dai-me que me sinta teu. E sim, né? A gente às vezes
guarda rancores e ressentimentos tão profundos que nos adoecem. São motivos de vários cânceres que não estavam no nosso planejamento reencarnatório e acontecem por isso. Aí o LCS Fadu falou assim: Camila, tenho uma dúvida em relação a essa situação da menina de 11 anos. Há riscos de vida dela estar em risco caso ela tenha a criança? E na pergunta 359 do Livro dos Espíritos fala sobre esse ponto. Sim, e aí a gente já falou sobre isso. É porque eu tô vendo as perguntas um pouco atrasadas, mas aí a gente já falou sobre isso. A Fê Monteiro falou assim: estou viva porque minha mãe não me abortou como meu pai queria. Olha aí que relato bonito, gente. E quantos nós, né, às vezes nem sonhamos porque não nos contaram, mas isso pode ter sido cogitado em algum momento. E que rico é estar aqui. Tudo que a gente viveu, as pessoas que a gente conheceu, os sentimentos que a gente aprendeu a cultivar de bons, isso a gente leva para toda a eternidade. Nada paga isso. O Sérgio falou: Deus proteja as duas crianças, que situação complicada e delicada, com certeza. É muito sofrimento. A Vânia falou: não faria um aborto, mas acho que não deveria ser proibido. Isso é errado, segundo o Espiritismo? Segundo o Espiritismo, lugares que legalizam o aborto demonstram ainda uma grande falha moral. Quando a lei do progresso se aplica, ela vai primeiro na parte intelectual e depois a moral. A moral costuma ser mais demorada. É por isso que eu selecionei essa questão aqui, 751 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: por que entre certos povos já adiantados do ponto de vista intelectual, o infanticídio é um costume e consagrado pela legislação? Que é, por exemplo, nos Estados Unidos. E eles dizem: o desenvolvimento intelectual não acarreta a necessidade do bem. Ou seja, tem como você evoluir intelectualmente e não necessariamente está evoluindo como uma pessoa boa também, né? Moralmente. O espírito de inteligência superior pode ser mau. É aquele que muito viveu sem se melhorar. Então, o ideal é que com o progresso moral, essa proibição exista nesse primeiro momento, porque a gente é meio rebelde, né? E precisa estar na lei, precisa ser proibido, mas futuramente será algo muito natural que jamais ninguém vai cogitar. Mas ainda falta um tempo para isso. Nesse momento é necessária essa proibição. E é um grande marco que o Brasil, pelo menos até agora, se mantenha firme nessa proibição de legalizar completamente o aborto, como é em outros países, porque é muito triste, gente. Isso traz graves consequências. E lembramos que o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho. A gente não pode permitir isso de jeito nenhum. Thomas, entendo seu posicionamento, mas como fica a vida dessa criança grávida? Seu psicológico, porque é uma criança e não um adulto, e pode ter problemas se a criança ter essas condições. Então, Thomas, a gente falou isso lá no início. Vai deixar marcas, vai deixar traumas psicológicos que vão precisar ser tratados com terapia, mas o aborto também deixa marcas gravíssimas psicológicas, que muitas vezes, muitas mulheres, uma das causas mais frequentes de suicídio é pós-abortamento. E isso é estatístico entre as mulheres. Então, isso deixa graves marcas na mulher também e deixará nessa criança, não tenhamos dúvida. Daut falou assim: a menina tem 11 anos, é uma criança, ela não tem condições de decidir. E aí a gente também já falou sobre isso. Aí a Bárbara falou: sou mãe, não me imagino tendo um filho de um trauma enorme que é um estupro. Ainda mais se a menor maturidade. Aí a gente também já falou sobre isso. Aí ela falou que não é capaz de julgar ninguém, por isso fala sobre ela. A Fê Monteiro também jamais cometeria um aborto, mas porque sou espírita, assim como não cometeria suicídio. E disso posso falar porque sei o que é ter vontade de tirar a própria vida. Lid, você é uma pessoa mais especial. Obrigada, Lid, que bom ser aqui. Lívia, é muita maldade. Ele escolheu machucar ela. Sim, gente. É muita maldade e vai ter consequências. Não duvidemos disso. A justiça divina não falha. A Fê falou: fico pensando que esse espírito tem sentido na barriga da criança, lutando para viver desde o início. Exatamente.
exatamente. A gente tem que olhar para todas as partes, a gente não pode esquecer. Ó, a Karina falou, já aconteceu comigo, eu tive que fazer um aborto no hospital porque eu corria risco de vida, mas me sentia culpada, porém não tive escolha. Aí, Karina, tá fora do seu controle, né? A gente não pode se culpar por algo que tá além das nossas forças. É por isso que os espíritos nos dizem que a gente tem que fazer o bem, não fazer o mal e fazer o bem no limite das nossas forças. Não basta não fazer, né? Porque senão a gente vai ser simplesmente omisso, e isso é uma forma de praticar o mal também. Mas na hora de fazer o bem, tem um limite de até onde a gente consegue ir, por nós e pelo outro. E nesse caso você fez tudo o que podia, mas aí já estava dentro dos desígnios de Deus. A Lívia falou assim, e pais que abandonam os filhos também vão para um umbral ou só a mulher? Todos os envolvidos que tinham ali responsabilidades com aquela criança e que não cumpriram com isso, terão que lidar com as consequências. Agora, quais serão elas? Só Deus sabe. Não cabe a nós ficar dizendo que vai ser isso, vai ser aquilo, porque as possibilidades são inúmeras. Não tem como a gente saber. Cada caso é um caso, vai depender de cada detalhezinho. Mas tenhamos certeza, nada passa impune, nada passa desapercebido. Tudo é cobrado, mas tudo é levado em conta também. Ó, a Fê Monteiro falou que lembra dessa história e que ela tem crise de ansiedade porque também tem muito assalto e muita violência lá no Rio. Aí a Erika falou assim, ó, para uma sociedade em que a maioria não acredita em nada além dessa vida, fica bem mais difícil, né, agir de acordo e a favor da vida. Exatamente, mas aí é por isso que a gente tem a nossa consciência, que já distingue o bem do mal. E é graças a ela que depois a gente não vai poder dizer que não sabia, que não tinha uma religião que acreditava em outras vidas, porque o nosso espírito sabe. Assim, a gente pode até dizer que não acredita e de fato não acreditar, mas o nosso espírito sabe e é ele que vai nos cobrar mais à frente as nossas atitudes, mais ou menos dignas. Se a menina já menstruou, isso quer dizer que o corpo dela está preparado. Infelizmente é muito triste o caso. Mais uma vida já existe ali que não teve talvez um planejamento reencarnatório, mas alguns espíritos esperam oportunidades tristes como essa para encarnar. Às vezes tem um planejamento já, e às vezes não. Fato é que no momento da concepção já tem essa ligação entre o espírito e aquele feto, aquele embrião. Além do mais, o aborto vai causar uma lesão no perispírito da menina, exatamente. Aí o perispírito pode ser lesionado, gente, e causar consequências futuras, né? Numa existência seguinte pode ter um problema de dificuldade de engravidar, pode ter um câncer nessa região e várias outras possibilidades. Isso é uma regra? Não, é uma possibilidade. Aí, vamos ver. A Luz da Cris falou, eu abortei e hoje passo por um câncer de endométrio. Gratidão a Deus por me dar esse entendimento hoje. Trabalho muito a caridade desde quando descobri a doença e comecei a estudar a doutrina. O amor cobre a multidão de pecados. E olha que lindo, Luz da Cris, você ter essa visão diante dessa dificuldade que você está passando. Poderia ter se revoltado, poderia não fazer esse vínculo, não ver sentido nisso tudo, mas você está enxergando de um ponto de vista de muita resignação, de resiliência, e isso com certeza te ajuda durante o processo e trará consequências muito positivas para você lá na frente, porque é isso que se espera de nós, né? Diante das dificuldades, que a gente encare dessa maneira e jamais perca a confiança em Deus, porque quando a gente tem fé, a gente tem certeza que Ele é por nós, em qualquer situação. Aí ela falou, minha doença parou desde então, descobri o último estágio e hoje vivo maravilhosamente bem. A doença parou de evoluir. Olha que benção.